Há momentos em que você acorda e o peso da vida parece empurrar o seu peito contra o chão. As palavras que saem da sua boca revelam o que o coração já vem carregando há muito tempo. Eu não consigo. Nada dá certo para mim. Parece que Deus se esqueceu de mim. E sem perceber, você começa a profetizar derrota sobre a própria história. Mas o Espírito Santo quer que você entenda algo hoje. O que você fala tem o poder de criar ambientes espirituais. Cada palavra é uma semente, e a colheita sempre vem. A palavra diz em Provérbios capítulo 18, versículo 21, que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama o seu uso comerá do seu fruto. Isso significa que o que sai da sua boca constrói ou destrói. Quando você fala com fé, o céu se move. Quando você fala com medo, o inferno aplaude. E talvez esse tenha sido o erro de muitos: alimentar a própria alma com palavras que enfraquecem a fé. Deus te criou com o poder de declarar bênçãos e não maldições. Ele soprou o fôlego dele em você, e dentro desse sopro há autoridade espiritual. Quando você declara, "Eu sou abençoado", o universo espiritual responde. Quando você afirma, "Deus está comigo", o medo se cala. Quando você diz, "Nada pode me separar do amor de Cristo", o inferno treme. As palavras que saem da sua boca não são apenas sons, são chaves que abrem portas invisíveis. Há pessoas que passam a vida inteira esperando que algo mude, mas continuam repetindo as mesmas frases de derrota. Você talvez tenha se acostumado a pensar que é tarde demais, que perdeu o tempo certo, que as oportunidades passaram. Mas ouça, Deus não trabalha com relógios humanos. Ele trabalha com propósitos eternos. E quando Ele decide agir, não importa quantos anos se passaram, Ele faz tudo novo. Então comece hoje a falar diferente. Olhe para o espelho e declare, "Eu sou amado por Deus, eu sou escolhido, eu sou forte, eu não sou o que o passado diz que sou, eu sou o que Deus declara sobre mim." Você não é o fracasso, você é o testemunho que Deus está escrevendo. Você não é o erro, é a promessa que está se cumprindo. Sabe, muitas vezes você ora pedindo que Deus mude as circunstâncias, mas o primeiro passo é permitir que Ele mude a maneira como você fala. Porque quando a sua boca se alinha com o coração de Deus, o impossível começa a acontecer. E talvez essa seja a maior arma que o inimigo usa: fazer você acreditar que suas palavras não têm peso, que sua voz não tem poder. Mas hoje, o Espírito Santo quer restaurar em você a consciência de quem você é em Cristo. Não é sobre pensamento positivo. Não é sobre repetir frases de autoajuda, é sobre fé. É sobre concordar com o que o céu já disse a seu respeito. Deus não te chama de derrotado, Ele te chama de filho, Ele não te chama de perdido, Ele te chama de achado, Ele não te chama pelo erro, Ele te chama pelo nome. Quando você começa a declarar bênçãos, mesmo no meio da dor, o céu se move em seu favor. A fé não ignora a realidade, mas fala a verdade do céu sobre ela. Se o corpo está doendo, você declara, "Eu serei curado, porque o Senhor é o meu médico." Se as portas estão fechadas, você declara, "O Deus que abre caminhos, abrirá também o meu." Se as pessoas duvidam de você, você diz, "Eu creio no que Deus disse, não no que o mundo fala." Lembre-se de Abraão, que creu contra toda esperança. Ele não viu o cumprimento da promessa imediatamente, mas continuou declarando o que Deus havia dito. Ele chamava o impossível de possível, e o invisível se tornou realidade. É isso que o Espírito Santo quer te ensinar, a abrir a boca com fé, mesmo quando os olhos ainda não veem. Você não precisa de muito para mudar o curso da sua vida. Basta começar a falar diferente. Suas palavras são como o vento que empurra o barco. Se você muda a direção do vento, o destino também muda. A partir de hoje, vigie o que você fala sobre si mesmo, sobre seus filhos, sobre sua casa. Declare vida, declare paz, declare restauração.
Mesmo quando estiver cansado, fale fé. Mesmo quando o coração doer, declare esperança. Porque cada vez que você fala com fé, Deus escreve uma nova linha na sua história. O inimigo tenta roubar sua voz, porque ele sabe o poder que existe nela. Mas você não foi criado para o silêncio da derrota, foi criado para o som da vitória. O céu reconhece a voz dos filhos. Quando você fala, o Pai ouve. E quando ele ouve, ele se move. Então, neste instante, feche os olhos por um segundo. Respire fundo. Sinta a presença de Deus te envolvendo e comece a declarar, em voz baixa ou em pensamento: eu sou abençoado. Eu sou amado. Eu sou escolhido. Tudo o que Deus prometeu vai se cumprir. O poder da vida está na sua língua. E o milagre que você espera pode começar agora, com uma simples palavra de fé. Escreva nos comentários a frase: minhas palavras têm poder em Deus. Isso será uma declaração pública de fé e um sinal para o céu de que você entendeu a mensagem que o Espírito Santo te trouxe hoje. Quando você começa a falar palavras de bênção, o ambiente muda. Mas há algo ainda mais profundo que acontece quando você decide abrir o coração e convidar o Espírito Santo para participar de cada palavra que sai da sua boca. Porque é Ele quem dá vida às suas declarações. É Ele quem transforma o som em poder, a voz em cura, o simples em sobrenatural. O Espírito Santo não é uma ideia distante, nem uma energia abstrata. Ele é uma pessoa, é o próprio Deus habitando dentro de você. E talvez, por muito tempo, você tenha sentido a presença dele em momentos de adoração ou quando ouviu uma canção que tocou sua alma. Mas o que Deus quer hoje é que você aprenda a viver com o Espírito Santo como um amigo constante, não apenas como uma visita ocasional. Chamar o Espírito Santo não é usar palavras complexas, nem fórmulas repetitivas. É simples, é íntimo, é sincero. É quando você diz: Espírito Santo, eu preciso de ti agora. É quando você respira fundo e, mesmo sem saber o que orar, apenas sente a presença dele preencher o ambiente. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, está escrito que o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando as palavras faltam, o Espírito Santo traduz o seu coração diante do Pai. Você já sentiu aquele aperto na alma, aquele choro que vem sem explicação? Muitas vezes é Ele, é o Espírito Santo te chamando para conversar. E quando você responde, quando você o convida a participar das suas palavras, algo sobrenatural acontece. O que antes era murmúrio vira louvor, o que antes era medo se transforma em confiança, e o que antes parecia impossível se torna testemunho. Você pode chamar o Espírito Santo agora mesmo. Aí onde está, sem precisar de nada grandioso. Diga: vem, Espírito Santo, enche este lugar, enche minha mente, minhas palavras, meu coração. Diga com sinceridade. Fale com ele como quem fala com um amigo. E sinta a atmosfera mudando. Quando o Espírito Santo entra, as trevas saem. Quando ele chega, a confusão vai embora. Quando ele fala, até o silêncio ganha sentido. Por isso, a partir de hoje, antes de declarar qualquer coisa, convide-o a ser o autor das suas palavras. E se você tem sentido um vazio, uma distância, uma sensação de estar andando sem direção, saiba que o Espírito Santo é o melhor conselheiro que existe. Ele sussurra caminhos, dá paz onde há dúvida e reacende a chama quando tudo parece apagado. Há pessoas que buscam respostas em tantos lugares, livros, vídeos, conselhos, previsões, mas esquecem que dentro delas habita o próprio Espírito de Deus. Ele não quer apenas te guiar, ele quer caminhar com você, ensinar, consolar, fortalecer.
E quando o Espírito Santo encontra espaço dentro de um coração disponível, milagres acontecem em silêncio. A mente muda, o tom da voz muda, o olhar muda, até o ambiente muda. Você começa a atrair o que o céu tem para você, porque o Espírito Santo começa a alinhar as suas palavras com os planos do Pai. Sabe, às vezes o maior milagre não é o que acontece fora, mas o que acontece dentro. Porque quando o Espírito Santo te transforma por dentro, nada do lado de fora permanece igual. E talvez o que Deus quer te dizer hoje é: deixa eu ser a voz dentro de você. Respire fundo, feche os olhos por um instante. Imagine o Espírito Santo entrando como um vento suave, como uma brisa que acalma e renova. E diga com fé: Espírito Santo, eu te recebo. Agora continue declarando: a partir de hoje, as minhas palavras serão guiadas por ti. Eu falarei bênçãos e não maldição. Eu falarei fé e não medo. Eu falarei vida e não morte. Percebe como o ambiente muda? É isso que acontece quando você convida o Espírito Santo. O mesmo quarto onde antes havia ansiedade, agora é um altar. O mesmo coração que estava inquieto, agora descansa. E se você sente essa presença agora, suave, mas poderosa, saiba que é Ele te visitando. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, não guarde só para si. Clique em inscrever-se e caminhe conosco. Aqui, cada vídeo é uma semente espiritual plantada para fortalecer sua fé. Quando você se inscreve, você não apenas acompanha um canal, você se une a uma comunidade que ora, que cresce e que acredita junto. A sua interação aqui não é só engajamento, é ministério. Cada comentário pode ser um toque de Deus na vida de alguém. Então escreva com fé. E lembre-se, o Espírito Santo está onde há palavras de vida. Talvez você não tenha percebido, mas existem palavras que deixaram marcas profundas dentro de você. Palavras ditas há muitos anos, talvez por alguém que você amava e que, sem perceber, feriu seu coração. Palavras que fizeram você acreditar que não era bom o suficiente, que não seria capaz, que nunca seria amado de verdade. E essas palavras se alojaram aí dentro, se transformaram em muros, em medos, em silêncios. Mas o Espírito Santo quer te mostrar hoje que o mesmo poder que as palavras tiveram para ferir, elas também têm para curar. Só que agora as palavras não virão da boca de quem te machucou, e sim do coração de Deus através de você. Ele quer te ensinar a falar com amor, com perdão, com misericórdia, e também a ouvir de maneira curada, sem carregar o peso das palavras antigas. Existe um trecho em Efésios capítulo 4, versículo 29 que diz: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Essa é a chave. Deus te chama para ser um canal de graça, não de discórdia, não de julgamento, mas de cura. Quantos lares estão desfeitos por palavras mal colocadas? Quantos relacionamentos se perderam porque um coração ferido respondeu sem pensar? E uma palavra dita no calor do momento se transformou em um abismo entre duas pessoas que se amavam. Talvez você mesmo tenha vivido isso. Talvez ainda haja alguém que você evita porque o que foi dito ainda dói. Mas e se você deixasse o Espírito Santo te ensinar a usar a voz de um jeito diferente? E se, em vez de reviver ofensas, você começasse a declarar bênçãos sobre quem te feriu? Isso não significa aprovar o erro. Significa se libertar dele. Quando você libera palavras de perdão, o veneno que te aprisionava perde o efeito. O perdão é uma decisão espiritual que nasce quando você entende o que Jesus fez por você. Ele não esperou você mudar para te perdoar. Ele te perdoou para que você pudesse mudar. E é isso que o Espírito Santo quer te lembrar hoje, que o mesmo perdão que te alcançou precisa fluir através de você.
Talvez a cura emocional que você busca não esteja em receber algo, mas em liberar. Quando você abre a boca e diz, eu perdoo, é como se um peso caísse dos ombros. E de repente, o coração começa a respirar de novo. O Espírito Santo sopra vida onde antes havia dor. Existem palavras que curam não só quem ouve, mas também quem as fala. Quando você diz, eu te amo, eu te perdoo, eu acredito em você, essas palavras voltam para você em forma de paz. E quando você começa a abençoar as pessoas que te machucaram, o Espírito Santo começa a restaurar partes da sua alma que você nem lembrava mais que existiam. O que antes era raiva, vira compaixão. O que antes era mágoa, se transforma em intercessão. O que antes era silêncio pesado, se torna oração sincera. Porque o Espírito Santo transforma não apenas o que está fora, mas o que está dentro. E sabe o que é mais bonito? Quando você se permite viver isso, Deus começa a usar você como instrumento de reconciliação. Pessoas que há muito tempo não se falavam começam a se reencontrar. Casamentos que estavam frios voltam a florescer. Pais e filhos se abraçam de novo. Tudo começa com uma palavra guiada pelo Espírito. A voz que um dia feriu agora se torna a voz que abençoa. O tom que um dia gritou agora consola. A mesma boca que chorava agora canta. Isso é o poder da transformação que vem do alto. E talvez você se pergunte, mas e se a pessoa não quiser ouvir? E se ela não mudar? E o Espírito Santo responde, não é sobre a resposta do outro, é sobre o que eu quero fazer em você. Você não tem controle sobre a reação das pessoas, mas tem poder sobre o que sai da sua boca. E Deus vai te honrar por cada palavra de perdão, por cada declaração de amor, por cada bênção que você liberar, mesmo quando não for correspondido. Às vezes, Deus começa um milagre dentro de um coração que decide calar o ódio e falar com amor, porque o céu se move quando há obediência. Então, se há alguém no seu coração agora, alguém que você sente que precisa liberar, feche os olhos e diga, Senhor, eu entrego essa pessoa em tuas mãos. Que o teu Espírito Santo toque nela e também em mim. Que as palavras que saírem da minha boca a partir de hoje sejam palavras de cura e não de ferida. Sinta o peso sendo retirado. O Espírito Santo está aí, trabalhando em silêncio. Ele não precisa de barulho para agir, só de entrega. E quando você começar a perceber essa paz, lembre-se, esse é o poder das palavras guiadas pelo Espírito. Elas restauram, reconectam, redimem. Deus quer fazer de você uma ponte, não um muro, um canal de bênção, não um eco de mágoa. E se você deixar, o Espírito Santo vai usar suas palavras para curar corações que você nem imagina. E talvez, daqui a um tempo, alguém te procure e diga, eu fui curado por causa do que você falou. E você vai entender que valeu a pena ter deixado o Espírito Santo guiar sua voz. Você já percebeu que há palavras que parecem abrir o céu? Às vezes, uma única declaração feita com fé tem o poder de mudar o curso de toda uma história. É como se, no momento em que você fala, algo se movesse nas regiões espirituais. Isso acontece porque Deus honra a voz de quem fala o que o céu já determinou. Quando suas palavras estão alinhadas com a vontade dele, o impossível começa a ceder e o invisível começa a responder. O favor de Deus não é sorte, é resposta à fé. E a fé sempre fala. A fé não fica em silêncio diante da adversidade, ela declara o que ainda não existe como se já existisse. Foi assim desde o princípio. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, está escrito, e disse Deus, haja luz e houve luz. Repare, Deus não pensou luz, ele falou luz. O universo nasceu de uma palavra. Isso mostra que o poder da criação está nas palavras proferidas sob direção divina. E se o próprio Deus usou palavras para criar o mundo,
O que faz você pensar que as suas palavras não têm poder para recriar sua vida? Quando você fala com fé, você ativa o favor. Quando você declara com confiança, o céu se move. Muitas vezes as pessoas dizem: eu estou esperando Deus agir. Mas Deus está esperando você falar. Ele já liberou promessas, mas quer ouvir a sua voz em concordância com o que ele disse. É por isso que, quando você declara "eu creio", você está assinando um contrato espiritual com o céu. Há portas que não se abrem porque ninguém falou diante delas. E talvez Deus esteja te dizendo hoje: pare de apenas olhar para o que está trancado. Fale com fé diante disso. Quando Jesus esteve diante do túmulo de Lázaro, ele não apenas pensou na ressurreição, ele falou: Lázaro, vem para fora. João capítulo 11, versículo 43. E o morto obedeceu. Isso é o poder da palavra sob unção. Você pode estar diante de um túmulo na sua vida, um sonho que morreu, uma porta que se fechou, um relacionamento que parece ter acabado. Mas se você falar o que o Espírito Santo te inspira a falar, o impossível vai se mover. Porque quando a sua voz se junta à voz do céu, o inferno se cala. Muitos têm medo de declarar vitória antes de vê-la, mas é exatamente isso que a fé faz. A fé não espera o milagre para crer, ela crê para que o milagre aconteça. E é por isso que o Espírito Santo insiste para que você fale. Ele sabe que cada palavra de fé é uma semente que no tempo certo vai florescer. Talvez você tenha vivido anos ouvindo que não era capaz, que nada daria certo. Mas Deus quer mudar a sua linguagem espiritual. Ele quer que, a partir de hoje, a sua boca profetize vida, esperança e propósito. Diga agora com fé: o favor de Deus está sobre mim. Diga: portas vão se abrir. Diga: o que parecia impossível vai acontecer. Essas palavras não são desejos vazios, são declarações espirituais que têm peso no reino de Deus. O favor de Deus é como um vento invisível, empurrando você na direção certa. E quanto mais você fala com fé, mais forte esse vento sopra. Quando você declara o que Deus disse, você está dizendo ao mundo espiritual: eu creio no que o meu Pai prometeu. E o céu honra quem crê. Há pessoas que não entendem por que algumas pessoas parecem sortudas, mas o que elas chamam de sorte é, na verdade, fruto de uma boca que aprendeu a concordar com Deus. Você começa a dizer "eu não posso" e o céu silencia. Mas quando você começa a dizer "Deus pode", o céu trabalha. O Espírito Santo te convida a mudar a atmosfera ao seu redor com o som da sua fé. Se há escuridão, fale luz. Se há escassez, declare abundância. Se há medo, profetize coragem. Porque cada palavra é um tijolo espiritual na construção do seu destino. Deus nunca desperdiça palavras de fé. Tudo o que você declara com o coração sincero, Ele registra. Às vezes, você pode não ver resultado imediato, mas lá no invisível, as sementes já estão brotando. O tempo de Deus é perfeito e o favor dele nunca chega atrasado. Talvez hoje você olhe para a sua realidade e não veja nada mudando. Mas isso não significa que nada está acontecendo. O céu trabalha em silêncio e cada vez que você declara com fé, algo se move um pouco mais. O favor vai se aproximando, o impossível vai se dobrando e de repente o milagre se torna visível. Há pessoas que pensam que o favor de Deus é para poucos, mas o favor está disponível para quem crê. Ele não olha para títulos, status ou aparência. Ele olha para a fé, e a fé tem voz. Por isso, fale com coragem, mesmo quando a voz tremer. Declare bênção, mesmo quando estiver cansado. Diga que Deus é bom mesmo quando tudo parecer difícil. Porque quem fala fé em meio à tempestade mostra que conhece o comandante do barco. O favor não vem quando tudo dá certo. Ele vem quando você permanece falando certo, mesmo quando tudo parece errado. O Espírito Santo te diz hoje: continue falando vida, continue declarando vitória, continue profetizando o que eu te mostrei.
Porque quando você fala o que o céu fala, o inferno não tem poder para impedir. Lembre-se, o favor de Deus é atraído pela fé, e a fé se manifesta pela voz. Então levante a cabeça, respire fundo e declare: Deus está abrindo caminhos para mim. Tudo coopera para o meu bem. O favor dele me cerca por todos os lados. Essas palavras não são apenas frases. São códigos espirituais que abrem portas, quebram barreiras e ativam promessas. E se você tem visto portas fechadas por muito tempo, talvez o céu esteja esperando a sua voz. Fale, profetize, declare. A sua fé falada é a chave que o céu reconhece. Há algo sobrenatural que acontece quando uma pessoa cheia do Espírito Santo abre a boca. O ambiente muda, o ar parece se tornar mais leve. A atmosfera espiritual é invadida pela presença de Deus. E isso não é exagero, é realidade. Porque onde há um coração rendido e uma voz disponível, o Espírito de Deus se manifesta. Você já percebeu como uma palavra pode mudar o clima de um lugar? Às vezes, basta uma frase dita com amor, uma oração sincera ou uma declaração de fé para transformar o peso em paz, o caos em calma, o medo em esperança. Isso é o poder que o Espírito Santo libera através da sua voz. Muitos pensam que ser usado por Deus é algo reservado a pregadores, pastores ou missionários, mas a verdade é que o Espírito quer usar qualquer pessoa disposta. Você pode ser usado no seu trabalho, na sua casa, na rua, no ônibus ou até numa conversa comum. Quando você fala sob direção do Espírito, você se torna uma tocha acesa em meio à escuridão. As pessoas não precisam de discursos longos. Elas precisam de palavras vivas, palavras que toquem o coração e acendam algo por dentro. E isso só é possível quando quem fala está cheio do Espírito. É por isso que Jesus disse em Lucas capítulo 6, versículo 45, a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de fé, suas palavras vão transmitir fé. Se está cheio de amor, suas palavras vão curar. Mas se o seu coração estiver cheio de medo, as palavras vão carregar esse mesmo medo. Por isso, o Espírito Santo quer preencher o seu interior, para que tudo o que saia da sua boca carregue o perfume do céu. O Espírito não fala através de quem apenas sabe falar bem. Ele fala através de quem aprendeu a ouvir bem. Quando você se cala diante de Deus, quando você aprende a ouvir a voz suave do Espírito, Ele começa a te confiar palavras que têm peso eterno. Há pessoas que foram curadas por uma simples frase dita no tempo certo. Uma mulher à beira do desespero ouviu alguém dizer: Deus ainda tem um plano para você. E isso foi o suficiente para que ela desistisse de desistir. É assim que o Espírito Santo age, através de pessoas comuns que falam palavras incomuns. Talvez você ache que a sua voz é pequena, que suas palavras não têm alcance, mas lembre-se, Deus não mede poder pelo volume da voz, e sim pela intensidade da fé. Uma palavra dita com unção pode ecoar mais alto do que 1000 discursos vazios. O mundo está sedento de palavras vivas. As pessoas estão cansadas de promessas humanas, de frases bonitas, de motivações superficiais. Elas querem ouvir algo que venha do coração de Deus. E é aí que o Espírito Santo te levanta para ser um canal. Cada vez que você fala com fé, você libera cura. Cada vez que você declara a verdade, você quebra mentiras. Cada vez que você diz, Deus é fiel, você reacende a esperança em quem estava prestes a desistir. Talvez você nem perceba, mas quando o Espírito te inspira, até uma conversa simples se torna sagrada. Você pode estar apenas encorajando alguém, mas o céu está usando a sua voz como instrumento de libertação. Quantas vezes Jesus curou com uma simples palavra? Ele disse, levanta-te ao paralítico. Lucas capítulo 5, versículo 24. E o homem se levantou. Ele disse, Efatá,
que quer dizer abre-te, e os ouvidos surdos se abriram. Marcos, capítulo 7, versículo 34. Ele disse: a tua fé te salvou, e vidas inteiras foram transformadas. E o mesmo poder que estava na voz de Jesus está disponível para você hoje, através do Espírito Santo. Ele te unge para falar palavras que restauram, libertam e curam. O mundo espiritual reconhece a voz de quem carrega o Espírito. Quando você fala cheio de Deus, o inferno recua. Quando você ora com fé, cadeias se rompem. Quando você profetiza esperança, o desânimo é expulso. E talvez Deus te trouxe até aqui para te lembrar que a sua voz não é comum. Há unção sobre ela, há poder sobre ela, há propósito sobre ela. Você pode estar calado há muito tempo, com medo de se expressar, de orar em voz alta, de testemunhar. Mas o Espírito Santo está te dizendo: fale, eu estarei com você. Não subestime o impacto de uma palavra guiada pelo céu. Às vezes, você fala algo e segue sua vida, mas lá na frente, alguém vai te procurar e dizer: aquela frase mudou tudo para mim. É assim que o Espírito age. Ele transforma o que para você parecia pequeno em algo eterno. O poder não está apenas no que você fala, mas em quem está te guiando a falar. Quando o Espírito Santo está presente, as palavras se tornam chaves e cada sílaba tem o peso da presença de Deus. Você é chamado para liberar vida, para ser boca de Deus na terra, para semear palavras que não morrem. E talvez hoje o Espírito esteja te convidando a fazer algo simples, mas poderoso. Usar a sua voz para curar alguém. Mande uma mensagem, ore por alguém, declare uma palavra de consolo. Nunca subestime o alcance de uma palavra dita em obediência. Deus não está procurando vozes perfeitas, Ele está procurando vozes dispostas. Ele não quer oradores, Ele quer corações que digam: eis-me aqui, usa-me, Senhor. E quando você fala guiado por Ele, algo acontece até dentro de você. As suas próprias palavras se tornam alimento para a sua fé. Porque cada vez que você declara o que Deus pode fazer, a sua alma se lembra que Ele continua sendo o mesmo. Por isso, não se cale. O inimigo quer silenciar a sua voz porque ele sabe o poder que há nela. Ele sabe que uma única palavra ungida pode libertar uma geração. Fale com fé, fale com amor, fale com o Espírito. E onde antes havia escuridão, começará a brilhar a luz da presença de Deus. Há dores que parecem não ter explicação, feridas que o tempo não curou, palavras que ainda ecoam dentro de você, lembranças que doem mesmo depois de anos. E talvez você olhe para sua história e se pergunte: por que eu tive que passar por isso? Mas o Espírito Santo quer te revelar hoje algo poderoso. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. A dor que você viveu pode ter te ferido, mas ela também te preparou. As lágrimas que você derramou não foram em vão. O que parecia o fim foi, na verdade, o início de uma transformação. Porque Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma cada ferida em ministério. Você pode ter se sentido esquecido, traído, rejeitado, mas o Espírito Santo nunca te deixou. Ele esteve ali o tempo todo, mesmo quando você achava que estava sozinho. A presença dele é silenciosa, mas é constante. É como um bálsamo que envolve o coração partido, até que ele volte a pulsar esperança. Às vezes, Deus permite a dor não para te destruir, mas para te moldar, porque há coisas que só aprendemos no deserto, há forças que só descobrimos quando não temos mais força nenhuma. Foi assim com José, com Davi, com Jó, e pode ser assim com você. José foi vendido pelos próprios irmãos, mas foi essa traição que o levou ao palácio. Davi foi esquecido no campo, mas foi essa solidão que o preparou para vencer gigantes. Jó perdeu tudo, mas foi nessa perda que ele conheceu Deus de um jeito que nunca tinha conhecido antes.
A dor é o terreno onde Deus planta grandes propósitos. E o Espírito Santo é o jardineiro que cuida para que mesmo as sementes que caíram no chão seco floresçam outra vez. Talvez você olhe para suas cicatrizes e sinta vergonha, mas o Espírito te diz: essas marcas contam uma história que vai curar outras pessoas. Porque quando alguém vê o que você passou e percebe que você ainda está de pé, isso se torna prova viva de que Deus é real. A sua dor tem voz, e o Espírito Santo quer usar essa voz. O que antes era lágrima, agora será testemunho. Aquilo que um dia te feriu será o que vai te impulsionar a levantar outros. Você já percebeu como as pessoas são atraídas não pela sua força, mas pela sua vulnerabilidade? Quando você compartilha aquilo que doeu e mostra como Deus te sustentou, o Espírito Santo toca corações através de você. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, quando estou fraco, então é que sou forte. Essa é a lógica do céu. O que o mundo chama de fraqueza, Deus chama de ponto de encontro. É na fraqueza que o Espírito se manifesta com poder. Você não precisa esconder suas feridas. Mostre-as, mas mostre curadas. Fale sobre o que doeu, mas fale com fé. Conte o que viveu, mas conte como o Espírito Santo te sustentou. Muitos olham para o seu presente e não imaginam o deserto que você atravessou para chegar até aqui. Mas o Espírito viu cada passo, cada noite em claro, cada lágrima que você segurou para não desabar. E Ele está dizendo agora: eu estava lá. E agora estou aqui, pronto para usar a sua história para alcançar outro. Deus vai te usar exatamente no lugar onde você foi ferido. Se você foi humilhado, Ele vai te levantar para restaurar a dignidade de outros. Se você foi traído, Ele vai te usar para curar corações traídos. Se você foi esquecido, Ele vai te levantar para lembrar aos esquecidos que o céu nunca se esquece de ninguém. O Espírito Santo transforma a dor em propósito porque Ele vê além do que você vê. Enquanto você enxerga perda, Ele vê lapidação. Enquanto você vê o fim, Ele vê um recomeço. Há uma unção que nasce da dor. É a unção de quem chorou, mas não desistiu. De quem foi ferido, mas continuou amando. De quem caiu, mas levantou segurando a mão de Deus. Essa unção é poderosa, porque vem do Espírito, e o inimigo não sabe lidar com alguém que foi curado por dentro. Talvez você se pergunte: mas por que Deus não me livrou do sofrimento? E o Espírito responde: porque eu queria te fortalecer através dele. A cura não vem quando o problema termina, mas quando o Espírito muda a forma como você enxerga o que viveu. Hoje o Espírito Santo quer tocar nesse lugar que ainda dói, quer curar lembranças, restaurar sentimentos, apagar o peso do passado. E Ele faz isso não para que você esqueça o que viveu, mas para que você olhe para trás e veja como Ele te sustentou o tempo todo. Não é sobre apagar a história, é sobre ressignificar cada capítulo. Porque no final, o que antes era choro se tornará canção. O que antes era ferida se tornará marca de vitória. O que antes era dor será testemunho. E quando você testemunhar, o céu vai usar a sua voz para tocar vidas que estão passando pelo mesmo vale que um dia você atravessou. Há poder quando alguém ferido escolhe curar outros. Há autoridade quando alguém que foi restaurado decide ser canal de restauração. E é exatamente isso que o Espírito Santo está fazendo com você, te tornando um instrumento de consolo. Você foi ferido para entender a dor dos outros. Foi quebrado para saber como consolar. Foi curado para ensinar outros a se curarem. E se hoje ainda há algo dentro de você pedindo cura, apenas diga: Espírito Santo, entra onde ninguém mais pode entrar. Cura o que eu nem sei explicar. Transforma o que ainda dói em propósito. E Ele vai fazer. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Como está escrito em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Cada lágrima será lembrada, cada dor será transformada.
E o dia virá em que você contará a sua história não mais com tristeza, mas com gratidão, porque vai entender que o Espírito Santo estava escrevendo desde o início um testemunho poderoso através da sua vida. Você já se perguntou quantas vezes o Espírito Santo tentou te guiar, mas o barulho à sua volta era tão alto que você não conseguiu perceber? Vivemos em um tempo em que as vozes são muitas. A voz da dúvida, a voz da ansiedade, a voz do medo, a voz das opiniões. Mas entre todas essas vozes, existe uma que fala de forma diferente, suave, firme e cheia de paz. Essa é a voz do Espírito Santo. Ele não grita, ele sussurra. Ele não empurra, ele direciona. Ele não confunde, ele confirma. E quando você aprende a reconhecer essa voz, tudo muda. Porque o Espírito Santo não apenas fala, ele conduz. Ele guia você por caminhos que os seus olhos não enxergam, mas o seu coração sente que é o certo. Quantas vezes você se viu em uma encruzilhada sem saber qual direção seguir? E lá dentro, no silêncio da alma, uma voz suave disse: "Confia em mim." Essa é a voz do Espírito. Ele não te deixa sozinho nas decisões difíceis. Ele não te abandona quando tudo parece incerto. Ele é o conselheiro fiel, o guia paciente e o amigo constante. Está escrito em João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Isso significa que o Espírito Santo não te mostra apenas o caminho, ele te ensina a andar nele. Ele não aponta e vai embora. Ele caminha junto. Mas para ouvir a voz dele, é preciso aprender a silenciar as outras. O mundo fala alto, o medo grita, a pressa empurra, mas o Espírito fala em meio à calma no coração que descansa. Por isso, às vezes, Deus permite momentos de silêncio, não para te castigar, mas para te ensinar a ouvir. O Espírito Santo fala através da palavra, através da paz e muitas vezes através do desconforto. Às vezes, quando algo parece bom, mas o coração não sente paz, é ele dizendo: "Não vá por esse caminho." Outras vezes, quando tudo parece difícil, mas dentro de você há uma chama dizendo: "Confia." É ele te mostrando que está no controle. Aprender a discernir a voz do Espírito é o segredo de quem vive guiado por Deus, porque nem tudo que brilha vem de Deus, e nem todo silêncio é ausência. Às vezes, é direção. O Espírito Santo quer te ensinar a andar em propósito, e isso começa quando você decide entregar o controle. É quando você diz: "Espírito Santo, eu não quero ir para onde eu quero. Eu quero ir para onde o Senhor quer que eu vá." Então ele começa a mover as peças, abrir portas que ninguém poderia abrir, fechar outras que você não entenderá no momento, mas que mais tarde fará sentido. Porque o Espírito vê o que você não vê. Ele enxerga o que está lá na frente, e cada desvio que ele permite é proteção. Quantas vezes você chorou por uma porta que se fechou e depois percebeu que se ela tivesse se mantido aberta, teria te ferido? Quantas vezes você reclamou de um atraso e mais tarde entendeu que Deus estava te poupando de algo? O Espírito Santo está sempre trabalhando, mesmo quando você não percebe. Ele está te conduzindo de forma sutil, preparando encontros, desviando perigos, criando oportunidades e moldando o seu coração para que você esteja pronto a quando o propósito chegar. Mas o maior presente que ele pode te dar não é uma direção, é relacionamento. Porque quando você anda com o Espírito, o seu coração se alinha com o céu. Você começa a pensar como Deus pensa, sentir o que Deus sente, amar como Deus ama. É por isso que a vida guiada pelo Espírito não é feita apenas de decisões certas, mas de uma transformação interior constante. O Espírito Santo não quer apenas te levar para o lugar certo, ele quer te tornar a pessoa certa. Talvez você esteja pedindo respostas e o Espírito esteja te pedindo rendição. Talvez você queira direção, mas ele quer primeiro comunhão.
Porque antes de te mostrar o que fazer, o Espírito quer te ensinar a ser. Ele quer te ensinar a confiar mesmo quando não entende, a obedecer mesmo quando não vê, a descansar mesmo quando tudo parece desabar. E é nesse tipo de confiança que a fé amadurece. Está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Isso quer dizer que o Espírito Santo não guia apenas os grandes passos, mas também os pequenos. Ele está nas decisões simples, nos detalhes diários, nas escolhas aparentemente insignificantes. Quando você pergunta, Espírito Santo, o que devo fazer? O céu se inclina para ouvir, porque Deus tem prazer em se envolver na sua vida. Ele quer estar presente nas conversas, nas decisões, nas escolhas, nos planos. E quando você vive assim, guiado pelo Espírito, a ansiedade perde força, o medo perde voz e o futuro deixa de assustar. Porque quem caminha com o Espírito não precisa saber de tudo. Basta saber que Ele está junto. Há um tipo de paz que o mundo não pode oferecer. E ela nasce quando você confia que o Espírito Santo sabe o caminho, mesmo quando você não vê o mapa. Ele é o GPS da alma, não aquele que apenas mostra o destino, mas o que recalcula a rota todas as vezes que você erra o caminho. E mesmo quando você se desvia, ele nunca desiste de te conduzir de volta. Talvez você tenha se afastado, perdido a sensibilidade, deixado de ouvir a voz dele por causa da correria ou das distrações. Mas o Espírito está te chamando de volta hoje. Ele não te condena, ele te convida. Ele não te aponta o erro, ele te mostra o caminho. E se você fechar os olhos agora e apenas disser, fala comigo, Espírito Santo, ele vai te responder. Talvez não com palavras audíveis, mas com uma paz que toma o seu coração, com uma lembrança que te direciona, com uma certeza silenciosa de que Ele está ali. E é nessa comunhão que o propósito floresce, porque viver guiado pelo Espírito não é viver sem problemas, é viver com direção. É caminhar sem medo porque você sabe quem está te conduzindo. Então, mesmo quando o mundo for barulho, escolha o silêncio. Mesmo quando o caminho for incerto, escolha a fé. Mesmo quando o medo tentar falar, ouça a voz do Espírito. Porque ele nunca vai te levar para longe de Deus. Ele vai sempre te aproximar dele. Chegou o momento de você entender algo profundo. O Espírito Santo não quer ser apenas uma presença que visita. Ele quer ser o companheiro constante da sua jornada. Ele não vem para momentos isolados. Ele vem para permanecer. E quando você permite que ele viva dentro de você, tudo muda. O Espírito Santo é a respiração de Deus em você. Ele é o consolo quando o coração se parte, a coragem quando o medo tenta dominar, a esperança quando tudo parece perdido. Ele é o poder de Deus que habita dentro de quem crê. Mas, acima de tudo, o Espírito é relacionamento. Muita gente busca manifestações, sinais, milagres. E sim, o Espírito Santo faz tudo isso. Mas o maior milagre é quando ele transforma um coração endurecido em um coração sensível outra vez. Quando ele pega alguém que já não acreditava mais e faz acreditar de novo. Quando ele devolve o brilho nos olhos, a paz no olhar, o amor pelas pequenas coisas. Viver cheio do Espírito Santo é acordar e sentir que não está só. É caminhar em meio a lutas e perceber que há uma força dentro de você que não é humana, é divina. É ouvir um "fica tranquilo, eu estou aqui", quando tudo parece desabar. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso quer dizer que você não é um estranho tentando se aproximar de Deus. Você é filho. E o Espírito Santo é quem te lembra disso todos os dias. Quando você vive com o Espírito, as coisas simples ganham novo significado. Uma oração antes de dormir se torna encontro. Uma música se transforma em adoração. Um momento de silêncio vira revelação. E até as lágrimas, quando são derramadas diante de Deus, viram sementes de cura.
A presença do Espírito Santo é o que sustenta quando ninguém mais entende o que você está passando. Ele é o único que traduz o que o coração sente, mas a boca não consegue dizer. É por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 26, a Bíblia diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é poderoso demais. Mesmo quando você não consegue falar, o Espírito fala por você. Mesmo quando a sua oração é só um suspiro, o céu entende. Viver com o Espírito Santo é viver em constante aprendizado. Ele te ensina a perdoar quando o orgulho quer dominar, a esperar quando o tempo parece demorado, a amar quando a ferida ainda dói. Ele é o mestre que não apenas ensina, mas transforma. E sabe o que é mais bonito? O Espírito Santo não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações disponíveis. Ele não exige que você entenda tudo, apenas que confie. Ele não vem para os que se acham prontos, mas para os que admitem: eu preciso de ti. Cada dia é uma oportunidade de conhecê-lo mais. Quando você acorda e diz: bom dia, Espírito Santo, algo muda no ambiente. Quando você consulta o Espírito antes de decidir, você evita caminhos errados. Quando você permite que ele fale através de você, pessoas são alcançadas, mesmo sem que você perceba. O Espírito Santo quer te ensinar a viver leve. Ele quer tirar o peso que a vida colocou sobre os seus ombros, o medo que te paralisa, a culpa que te persegue. Ele quer te devolver a alegria da presença de Deus, o prazer de orar, o gosto pela adoração, o amor pela palavra. Talvez você tenha se distanciado, esfriado, perdido o brilho de antes. Mas o Espírito te diz agora: eu nunca fui embora. A chama ainda está aí dentro, e tudo o que você precisa fazer é soprar com fé e o fogo reacende. Hoje, o Espírito Santo te convida para um novo tempo. Um tempo de comunhão profunda, um tempo de fé viva, um tempo de propósito. Ele quer te conduzir para viver o que olhos não viram, ouvidos não ouviram e mente nenhuma imaginou, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas isso não virá apenas de momentos emocionantes, virá de um relacionamento constante, simples e sincero. A cada dia, em cada decisão, em cada respiração, o Espírito Santo quer te ensinar a viver com propósito, não um propósito feito de fama, mas de fé. Não um propósito movido por vaidade, mas por obediência. Porque o verdadeiro propósito não é sobre ser visto, é sobre refletir Jesus. Você é templo do Espírito Santo. Isso significa que o próprio Deus escolheu habitar em você. Então não se sinta pequeno, não se sinta incapaz. A presença dele dentro de você é o maior sinal de que há algo grandioso sendo construído. A presença do Espírito transforma tudo o que toca. Ela muda o olhar, muda o tom da voz, muda o coração. E quando alguém vive cheio do Espírito, as pessoas percebem. Elas não sabem explicar, mas sentem paz perto de você, sentem amor, sentem luz. Porque o Espírito Santo tem uma linguagem que o mundo não entende, mas o coração reconhece. Então, a partir de hoje, decida viver com o Espírito. Não como um visitante ocasional, mas como o centro da sua vida. Deixe ele conduzir, ensinar, corrigir, consolar. E você verá o extraordinário se manifestar nas coisas mais simples. Agora, antes de encerrarmos este vídeo, quero te convidar a algo muito especial. Se essa mensagem tocou o seu coração, se em algum momento você sentiu o Espírito Santo te falando, se inscreva no canal. Mas não apenas por se inscrever, se inscreva para caminhar junto. Aqui cada vídeo é mais que palavras, é um espaço de encontro com o Espírito. E eu quero te pedir algo com carinho. Conte nos comentários a sua história. Conte o que você aprendeu, o que sentiu, o que Deus te mostrou através desta mensagem. Se quiser, compartilhe como o Espírito Santo já te transformou ou como você deseja conhecê-lo mais profundamente. Você não está só. Há uma comunidade aqui que vive, sente e aprende junto com você. Escreva com o coração. Cada testemunho que você deixar será como uma semente que pode despertar fé em alguém que talvez esteja prestes a desistir. E lembre-se,
O Espírito Santo continua falando, curando e transformando. Ele está com você agora enquanto lê e vai continuar amanhã e depois. Porque quem é cheio do Espírito nunca anda sozinho.